Oi pessoal, estou aqui mais uma vez para termos o nosso contato gramatical, né? E para tentar melhorar um pouquinho a nossa construção e transmissão do conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a relação entre as palavras, nosso conteúdo lá do capítulo 8, tá certo? Então, a princípio nós temos que entender que na construção dos enunciados, né, na formação das nossas falas dentro da língua portuguesa, nós selecionamos e combinamos palavras, mesmo que seja de forma despretensiosa, mesmo que seja sem a intenção, mas sempre que a gente vai proferir alguma coisa, o nosso sistema faz isso, seleciona e combina palavras para passar determinada mensagem, tá certo? Então, essa seleção de palavras acontece de forma pragmática, ou seja, os termos são equivalentes e podem ser substituídos entre si, e a combinação delas acontece de forma sintagmática, ou seja, os termos podem ser deslocados e reordenados. Então vamos lá. Quando eu falo na questão pragmática, eu digo que os termos são equivalentes e que podem ser substituídos. E quando eu falo na questão da combinação, eu estou falando da questão sintagmática, tá? E esses termos eles podem ser deslocados e reordenados. Essa reordenação, esse deslocamento, vai receber diferentes nomes dentro do contexto que a gente vai trabalhar. E é isso que nós vamos estudar um pouquinho. Como nós formamos, né, e selecionamos as palavras para construir os nossos enunciados. Então aqui eu trouxe esse exemplo, está lá no livro de vocês, a imagem está bem ruim, mas se eu não me engano é a segunda página desse capítulo, tá? Que a relação das palavras elas vão acontecer de forma pragmática, né, o eixo pragmático, e de acordo com o eixo sintagmático. No eixo pragmático eu vou ter as palavras Juscelino, o presidente, né? O governante idealizou Brasília, o chefe, enfim. E quando for no eixo sintagmático, eu posso organizar essas palavras, né? E combiná-las, ó, para que eu passe determinado sentido. Eu posso dizer, Juscelino foi o presidente que idealizou Brasília. Brasília foi idealizada por Juscelino. Juscelino idealizou Brasília, certo? Então, na pragmática eu tenho lá as palavras e no eixo pragmático eu vou ter lá as palavras soltas, né? Que eu vou selecioná-las. E no eixo sintagmático eu vou combinar essas palavras para que elas façam sentido e eu passe a minha mensagem central, tá certo? Então, dentro desse contexto, nós temos a questão da relação de concordância. E o que é a concordância, professora? Concordância é o seguinte, dentro da oração nós temos termos que a constituem, certo? E eles vão estabelecer uma relação entre si, na verdade diversas relações. Entre elas nós vamos ter relações sintáticas, quando os termos se distribuem pela oração formando um organismo, e as relações semânticas, quando esses termos se organizam formando um todo significativo. Então a sintática, lembra, é quando a gente for observar a função de determinado termo dentro da oração. Por que aquele termo está ali? Porque ele tem função de objeto direto, de agente da passiva, de complemento nominal. Já quando eu vou falar da organização semântica, é qual o sentido que aquele termo faz ali, qual o sentido que a organização daqueles termos vai transmitir, tá certo? Então a concordância ela vai trabalhar da seguinte forma, de acordo com o eixo sintático e com o eixo semântico, tá bom? Dá-se o nome de concordância à harmonia que os termos da oração apresentam em nível sintático. Assim, algumas palavras, expressões ou mesmo orações, quando estabelecem uma relação de dependência entre si, devem demonstrar com quais elementos estão ligadas. E isso é evidenciado através das flexões de gênero, número para os nomes e de número e pessoa para os verbos. Então, como eu disse, a concordância ela vai necessitar, né, ela vai obrigar os termos a dizerem com que outro termo eles estão relacionados e concordarem, né, e estarem de acordo com o tempo, com o número, com a pessoa, tá bom? É como se fossem duas amigas andando juntas
e elas combinassem tudo, elas fizessem tudo, uma combinadinha com a outra, uma concordando com a outra. Vai acontecer a mesma coisa dentro da oração, só que ali são as palavras que vão se combinar, que vão concordar, tá? Esse exemplo está no livro de vocês também. Ó. Eu tenho o exemplo todo no masculino, porque eu estou falando do jornalista. Se não tiver muito legível, dá uma olhada lá no livro que está na parte de concordância. O jornalista baiano ficou tão curioso com as palavras usadas na cidade que escreveu um livro. Se eu quisesse transformar toda essa oração em passá-la para o feminino e para o plural, a primeira coisa que eu faria era o seguinte. Se vocês observarem aqui, deixa eu ver. Nós temos aqui, ó, o jornalista baiano ficou curioso com as palavras. Ficou tão curioso com as palavras, usadas na cidade, que escreveu um livro. E aí eu quero mudar o gênero desses termos. O que aconteceu? O jornalista, que era masculino, ficou feminino e foi para o plural, porque eu quis mudar o gênero e o número. E ficou as jornalistas. Baiano, que era a característica desse jornalista, também foi modificada, porque agora são mulheres e está no plural, então baianas. E o verbo que se relaciona com esse substantivo, que era jornalista e agora jornalistas, também precisa ir para o plural para concordar com ele. Então, ficaram tão curiosas, porque agora estamos falando de mulheres, né, e não apenas de um homem, com os termos usados. Percebam que antes ele tinha dito com as palavras usadas, mas como a gente quis brincar com a modificação do gênero aí, né, a gente também modificou as palavras que passaram a ser termos. Consequentemente, o substantivo tinha que concordar com o adjetivo tinha que concordar com o substantivo. Eu não poderia mais dizer os termos usadas. Agora eu tenho que dizer os termos usados para exercer a relação de concordância. Na cidade, que escreveram um livro. Por que agora escreveram? Porque quem escreveu o livro? As jornalistas que veio lá no início. Então, essas jornalistas, o verbo também vai para o plural para concordar com elas. Regência. Quando acontece a regência? Chamamos de regência verbal e regência nominal a relação de subordinação existente entre o verbo ou um nome e seus complementos. Então, sempre que um verbo ou um nome necessitar de um complemento, esse fenômeno aí, né, vai ser chamado de regência. E a regência ela é formada por dois termos. O termo regente, que é aquele que vai necessitar do complemento, e o termo regido, que é aquele que vai completar o sentido do regente. O termo regente, quando for um nome, vai dar o nome a esse processo de regência nominal. E quando o termo regente for um verbo, ou seja, quando for o verbo que necessite do complemento, esse processo vai ser chamado de regência verbal, tá certo? Por fim, chegamos à transitividade, tá? A transitividade é simples, a gente já trabalhou isso acho que começou do sétimo, oitavo, nono, agora vamos ver no primeiro novamente, só para que vocês não esqueçam. O que é a transitividade? A transitividade é quando o verbo tem a necessidade, né, de complemento. E aí ele vai precisar que algum termo o complete, né, que complete o seu sentido. Porém, dentro da transitividade, nós também teremos verbos intransitivos, são aqueles que não vão precisar de complemento, tá? Os transitivos são divididos em três tipos: transitivos diretos, indiretos e transitivos diretos ou indiretos, também chamados de bitransitivos. E os intransitivos não vão ter ramificações, porque eles fazem sentido sozinhos, eles têm sentido completo, tá bom? Aqui esses exemplos eu também tirei lá do livro de vocês, ó. Os desafios não param por aí. Percebam que param é um verbo intransitivo, logo ele não vai precisar de complemento. A sua relação na oração, ela não vai ter dependência, tá? Ela tá ali e ela passa a informação total. A capital futurista completa 55 anos. Observem que a capital futurista completa
verbo transitivo. Mas ela completa o quê? 55 anos. 55 anos é um objeto direto, porque ele está completando o sentido do verbo transitivo sem o uso de preposição. Percebam que não há nada aí unindo o verbo ao complemento, tá certo? E essa relação é uma relação de transitividade direta. Logo, o objeto é direto, consequentemente o verbo também será direto, tá bom? O outro exemplo. Inicialmente, o plano piloto receberia até 500 mil habitantes. Percebam novamente que não houve a preposição, então a transitividade aí aconteceu de forma direta, o verbo é transitivo direto e o objeto é direto. Mas percebam que nesse outro caso nós vamos ter uma situação diferente. A jornalista gosta de Brasília. Percebam que o verbo é transitivo, porque quem gosta, gosta de algo. Mas agora ele é transitivo indireto, porque para que o objeto fosse unido a ele, esse precisou de uma preposição, tá certo? Então, verbo transitivo direto e o objeto será direto, devido à preposição. Já no outro caso, a gente vai ter o verbo prestar e esse verbo ele vai precisar de dois complementos, porque quem presta, presta algo a alguém, tá? A cidade presta o quê? Serviços, meu objeto direto, mas serviços a quem? Aos moradores, meu objeto indireto. Então, automaticamente percebemos que esse verbo vai precisar de dois complementos, gente. O objeto direto, completando a transitividade direta desse verbo, e o objeto indireto, completando a transitividade indireta desse verbo. Nesse caso, ele é bitransitivo ou transitivo direto e indireto. E aqui, só para a gente finalizar, é importante que vocês saibam também que esse contexto que eu expliquei aqui é um contexto de regência verbal, de quando o verbo necessita de um complemento. O verbo será o termo regente e os termos regidos serão os seus complementos, tá? Aqui nesse segundo caso é quando os nomes vão necessitar de complemento, caracterizando a regência nominal, tá bom? Então, os seres vivos têm necessidade. Necessidade de quê? Nesse caso aqui, de água. Percebam que necessidade não é um verbo, é um substantivo. E esse substantivo precisa de um complemento, porque sozinho ele não faz sentido. Então, ele vai receber um complemento e esse complemento recebe o nome de complemento nominal. Porque agora esse termo aí vai completar o sentido de um nome, tá? Logo, esse fenômeno aqui é chamado de regência nominal. A água é fundamental para a vida, um adjetivo, um nome. A água é fundamental para que ou para quem? Para o quê? Para a vida, complemento nominal que completa o sentido de fundamental, tá certo? Então, esses exemplos foi só para mostrar para vocês que não são apenas os substantivos que necessitam os verbos que necessitam de complementos. Alguns nomes também vão necessitar. E quando isso acontecer, o processo que vai acontecer aí é de regência nominal. Meus amores, por hoje é só, tá certo? Essa nossa aula é mais introdutória para o que nós iremos trabalhar futuramente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá bom?